vezes a gente cruza com histórias que parecem pesadas demais para uma pessoa só carregar, mas que no fundo são mais comuns do que a gente imagina. Hoje eu queria te convidar a ouvir essa história, não com o olhar de quem julga, mas com o coração de quem entende. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já se perdeu tentando ser amado, tentando ser aceito, tentando preencher um vazio que parecia não ter fim. Essa história é sobre dor, sim, mas também é sobre luta, sobre aquela vontade silenciosa de mudar, de recomeçar, mesmo quando parece que tudo já se perdeu. Então escuta com carinho, porque pode ser que, no meio dessa dor, você também encontre um pedaço seu. E mais importante ainda, encontre esperança. Relatos de traição. Eu tenho 22 anos, mas o peso que eu carrego não é de agora. É como se eu tivesse vivido 3 vidas dentro de uma só, e nenhuma delas foi leve. Desde muito cedo eu me relacionei com pessoas que não me amavam, que só me usavam. Mas sabe o que é mais triste? Eu permiti isso. Eu me entreguei esperando alguma coisa em troca, e o que eu recebi foi vazio. Comecei a namorar cedo. Aos 13 anos já dizia que estava apaixonada, mas o que eu buscava mesmo era atenção. Um pouco de colo, um pouco de afeto. Só que ninguém me ensinou a diferenciar carinho de interesse, amor de manipulação. Fui me envolvendo, me jogando de cabeça, e quando vi, já tinha passado por 10 relacionamentos. 10, com apenas 22 anos. Aos 17, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi aí que eu entrei num mundo que parecia prometer tudo, mas só me tirou. Comecei a me envolver com homens casados. Por dinheiro. Uns davam, outros prometiam e sumiam. Outros só queriam o que queriam. E eu fingia que estava tudo bem. Meus olhos brilhavam quando via gente com poder, com dinheiro, com prestígio. Eu achava que se eles me olhassem, se me desejassem, eu ia me sentir valorizada. Mas tudo que eu ganhei foi desprezo disfarçado de gentileza. Teve um dia que eu me olhei no espelho e perguntei: "Por que você está fazendo isso?" E eu respondi: "Porque eu preciso. Porque ninguém me ajuda." Me relacionei com homens importantes, conhecidos, respeitados. Gente que nunca poderia aparecer comigo em público. Gente que só me procurava no escuro, em segredo. Como se eu fosse um erro que eles escondiam. Mas eu permitia. Porque eu queria ser escolhida. Queria ser amada. E no fundo, queria ser recompensada com dinheiro. Mas o que eles me davam não pagava o buraco que se abria dentro de mim. Um dia eu fui longe demais. Fui buscar ajuda onde não devia. Comecei a ir em bruxos, benzedeiras, gente que dizia que podia amarrar o coração de um homem pra ele nunca mais me deixar. Gente que prometia que se eu fizesse tudo certo, os homens iam se apaixonar por mim. Me sustentar, me dar tudo o que eu quisesse. Fiz simpatia, enterrei coisas no quintal, passei perfume com o nome de santo. Dormi com um amuleto debaixo do travesseiro. Me disseram até pra tomar banho com erva e mel. Nada funcionou. Nada. Os homens sumiam. Ou pior, me usavam mais ainda. Comecei a acreditar que o problema era eu, que eu era amaldiçoada, que eu nunca ia ter valor nenhum. Aos 20 anos engravidei. Não foi planejado, não foi desejado, não foi com alguém que me amava. Eu entrei em desespero, chorei dias e noites, sozinha. Acabei fazendo um aborto, meu primeiro, e espero que o último. Eu lembro do dia como se fosse hoje. Lembro do frio na barriga, do medo, da dor, mas principalmente da culpa. Porque naquele dia, eu senti que uma parte da minha alma morreu comigo. Desde então, parece que tudo desandou. Hoje eu tenho um namorado, mas a verdade? Eu o traio. Não porque eu queira machucar ele, mas porque ele não me dá nada, nem dinheiro nem atenção. E sinceramente nem sei por que ainda estou com ele. Me sinto vazia, me sinto off, como se eu estivesse viva por fora, mas desligada por dentro. E aí vem a parte mais difícil de contar. Me envolvi com amigos do meu pai. Sim, gente que frequentava a nossa casa, gente que viu eu crescer, gente que sabia quem eu era. E mesmo assim se aproveitou. Também me relacionei com professores da faculdade. Gente mais velha, gente que usava palavras bonitas para justificar o que era, no fundo, abuso. E pior, até vizinhos entraram nessa lista. Gente próxima, que fingia se importar, mas que só queria aproveitar da minha fragilidade. Hoje eu não sei mais quem sou. Não consigo nem orar. Eu fecho os olhos e sinto vergonha. Vergonha de ter me entregado aos bruxos. De ter buscado soluções rápidas, de ter feito escolhas tão erradas só para me sentir vista.
só para ter um pouco de atenção. Eu só queria ser amada, mas agora só queria ser perdoada. Será que ainda tem salvação para mim? Será que Deus ainda me escuta? Será que eu ainda posso voltar a ser aquela menina que sonhava em ser feliz? Socorro, porque nem eu consigo mais me salvar. Quando eu era mais nova, eu achava que tudo se resolvia com beleza, que bastava estar bem vestida, maquiada, sorrindo, e que o mundo ia me abrir portas. E até abriu. Mas as portas que se abriram não levavam a lugar nenhum. Eu comecei a entender isso depois que percebi que os mesmos homens que me elogiavam eram os primeiros a dizer que eu não servia para casar. Você é linda, mas não é para relacionamento sério. Com você é só para curtir. Você é mulher para momentos, não para futuro. Essas palavras ficaram grudadas na minha mente. Foram me transformando. Fui me moldando para agradar. Fui me esquecendo de mim. E quando a gente se esquece da nossa essência, qualquer migalha parece banquete. Comecei a aceitar qualquer coisa. Qualquer homem. Qualquer relação. Desde que ele tivesse algo para me dar. Desde que ele me fizesse sentir, mesmo que por segundos, que eu era importante. Mas no final, era sempre a mesma coisa. Depois do encontro, eles sumiam, bloqueavam, ou fingiam que eu nunca existi. Um dia, um deles me disse algo que ficou preso dentro de mim até hoje. Ele disse assim: Você não precisa se vender. Você é boa demais para isso. Mas eu ri. Eu ri para não chorar, porque eu já tinha ido longe demais. Tão longe que eu já não sabia mais como voltar. Comecei a desenvolver ansiedade, medo, crises de pânico. Às vezes eu acordava no meio da noite chorando, com raiva de mim, com nojo de mim, com pena de mim. E a pior parte é que eu não conseguia conversar com ninguém, nem com a minha mãe, nem com as minhas amigas, muito menos com Deus. Comecei a evitar a igreja, evitar qualquer coisa que me lembrasse da fé que eu tinha antes, porque eu sentia vergonha, muita vergonha. Como é que eu vou orar depois de ter ido ao bruxo? Como é que eu vou pedir perdão se nem eu me perdoei? A culpa virou uma sombra que me acompanhava em tudo. Eu podia estar num restaurante com um homem rico, com uma taça de vinho na mão, mas por dentro eu estava destruída. Já me peguei chorando no banheiro de hotel escondida. Já passei noites olhando pro teto, desejando nunca ter começado nada disso. Já desejei desaparecer, e mesmo assim continuei fazendo. Porque o dinheiro vicia, a atenção vicia. A falsa sensação de poder vicia. Mas depois vem o vazio. Depois vem o arrependimento. Depois vem o silêncio. E o que dói mais é que ninguém sabe, ninguém imagina. As pessoas me veem na rua e dizem: Nossa, queria ter sua vida. Você sempre tão arrumada, tão bonita. Deve ser feliz, né? E eu sorrio. Eu sorrio e digo que sim. Mas por dentro, eu tô gritando por ajuda. Tem dias que eu olho pro meu namorado e penso: por que eu ainda estou aqui? Ele não me trai, não me bate, mas também não me oferece nada. Nem atenção, nem carinho, nem esperança. E mesmo assim, eu fico. Talvez porque eu esteja com medo de ficar sozinha. Ou talvez porque eu me acostumei com pouco. E o pior é que eu continuo traindo. Com outros homens. Com promessas de dinheiro, presentes, viagens. Mas nenhuma dessas promessas se cumpre de verdade. É como se eu tivesse me tornado uma personagem que eu não consigo mais desligar. Uma versão de mim que vive só pra agradar, mas que já não sente mais nada. Hoje eu olho no espelho e quase não me reconheço. A menina que queria ser feliz virou uma mulher que só sobrevive. E eu me pergunto: será que ainda dá tempo de mudar? Será que alguém algum dia vai me amar de verdade? Ou eu estou condenada a viver desse jeito pra sempre? Eu não sei, mas eu sei que eu preciso de ajuda. Porque se continuar assim, eu tenho medo do que eu posso fazer comigo mesma. Tem dias que eu acordo e fico uns minutos deitada sem mexer um músculo, só ouvindo o silêncio do quarto, com o celular na mão, mas sem coragem de abrir mensagens, porque já sei o que vou encontrar. Cobrança, propostas, promessas falsas, e um monte de vazios tentando se disfarçar de amor. A pior parte de tudo isso é que eu me acostumei a ser procurada só por interesse, a receber elogios que terminam sempre com um convite escondido, a responder com sorriso, mesmo quando o coração tá em cacos. Eu me tornei aquilo que eu mais temia. Alguém que aceita qualquer coisa, só pra não se sentir sozinha. Teve uma vez que um dos homens que se envolveu comigo, um conhecido do meu pai, me olhou e disse: Se você fosse minha filha, eu te dava uma surra por se meter com caras como eu. E eu travei. Aquilo me destruiu por dentro. Porque ele estava certo. E ao mesmo tempo, era ele mesmo quem me procurava. Como é que uma pessoa fala isso depois de se aproveitar da minha fragilidade? A partir daí, comecei a guardar mais silêncio que segredos. Fui me fechando.
me afastando. Fiquei meses sem conversar direito com ninguém da minha família. Minha mãe começou a perceber que algo estava estranho. Você tá bem, filha? Ela perguntava. E eu respondia com aquele automático. Tô sim, mãe. Só cansada. Mas a verdade é que eu tava afundando, me sentindo cada vez mais sozinha, cada vez mais arrependida, e sem saber como sair daquilo tudo. Uma vez tentei conversar com uma amiga, me abrir um pouco. Contei sobre um dos professores que se envolveu comigo e ela ficou em choque. Cê tá maluca? Tu sabia que isso é abuso, né? Eu tentei justificar, dizer que ele me tratava bem, que me dava atenção, mas no fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu fui buscando amor onde não existia, fui trocando minha dignidade por afeto. E no final, ninguém me deu nada. Só levaram. Levaram minha paz, levaram minha autoestima, levaram minha fé. Porque até isso eu perdi, a fé. Teve um dia que eu entrei numa igreja. Era um culto pequeno, num bairro afastado. Eu fui porque uma senhora que eu conheci na rua me chamou. Disse que Deus podia curar qualquer dor. E eu queria acreditar nisso, de verdade. Mas na hora de fechar os olhos e orar, eu não consegui. Não saía nada. Só lágrimas. Eu me senti suja, indigna, como se Deus não quisesse me ouvir. E então comecei a lembrar de tudo. Do que eu fiz, de onde fui, de quem me tornei. Lembrei do aborto, lembrei do medo, lembrei da solidão naquele dia. E aí eu chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado antes. A senhora veio até mim, me abraçou e disse baixinho. Filha, você ainda tem valor. Não importa o que você fez. Naquele momento eu queria acreditar nela, mas como acreditar que eu tenho valor se eu mesma me vendi por tão pouco? Como acreditar que alguém ainda pode me amar se nem eu me amo mais? Fico me perguntando. Será que um dia alguém vai olhar pra mim e enxergar além da minha história? Será que alguém vai me abraçar sem me julgar? Será que Deus ainda tem planos pra mim? Eu queria acreditar que sim. Mas até quando? Sabe o que mais dói? Não é o que os outros fizeram comigo. É o que eu fiz comigo mesma. Eu me olhava no espelho e fingia estar tudo bem. Maquiava o rosto, arrumava o cabelo, colocava uma roupa bonita. Mas por dentro, eu estava destruída. Eu não sentia orgulho de mim. E o pior, nem vontade de viver às vezes. Já pensei em desaparecer, sumir, mudar de cidade, mudar de nome, deixar tudo pra trás e começar do zero. Mas a verdade é que a gente leva a dor junto com a gente. Pode trocar de lugar, de pessoas, de rotina, mas a dor viaja dentro da gente. E só muda quando a gente muda por dentro. E é isso que eu venho tentando fazer. Devagar, com medo, mas tentando. Comecei a cortar contato com alguns homens. Bloqueei números. Apaguei conversas. Chorei várias noites com vontade de voltar atrás. Mas me mantive firme. Aos poucos fui tentando dizer não, mesmo tremendo. Mesmo com o coração implorando por atenção. Porque chega uma hora que a gente precisa escolher. Ou continua no buraco, ou tenta subir, mesmo sem força. Ainda não me reconciliei com Deus. Não porque Ele me rejeitou, mas porque eu ainda não consegui me perdoar. Mas eu quero. Quero voltar a orar. Quero poder fechar os olhos e conversar com Ele sem medo, sem vergonha, sem fingimento. Eu sei que errei, sei que fiz escolhas ruins. Me deixei levar pela ganância, pelo desejo de ser desejada, pelo medo de ficar para trás. E paguei caro por isso. Mas será que uma vida inteira precisa ser definida pelos erros de um capítulo? Hoje, com 22 anos, me sinto como se tivesse 40 de tanto que vivi. Mas também me sinto como uma criança, tentando aprender, tentando crescer, tentando entender o que é o amor de verdade. E se você chegou até aqui lendo isso, eu só quero te pedir uma coisa. Não me julgue. Eu não sou só os meus erros. Sou também as minhas tentativas de mudar. As minhas noites em claro pensando se ainda existe salvação pra mim. Os meus pedidos de socorro, mesmo quando ninguém vê. Talvez essa história não tenha um final feliz ainda, mas eu quero escrever um. Quero voltar a sentir orgulho de mim. Quero olhar pra trás e dizer, eu sobrevivi. Quero poder ajudar outras meninas a não seguirem pelo mesmo caminho. Quero poder amar de verdade, sem trocar carinho por favor. E principalmente quero voltar a ter paz. Porque viver sem paz não é viver. É só respirar com dor. Então, se você acredita em Deus, ora por mim. Se não acredita, me deseja força. Porque eu tô tentando sair desse buraco, tentando voltar pra mim. E talvez, um dia, eu consiga contar essa história com um sorriso no rosto. Não de quem venceu todo o passado, mas de quem finalmente aprendeu que se amar é o primeiro passo pra ser livre. Sabe, ouvindo essa história tão profunda e dolorosa, a gente entende que ninguém acorda um dia e decide se perder. As coisas vão acontecendo de
esquecer quem é. Mas eu queria deixar um conselho, de coração para coração. O seu valor não diminui por causa dos erros que você cometeu. Nenhum erro apaga quem você é de verdade. Você não é suas quedas. Você é a